Olá pessoal, quem está falando aqui é o Davi Nascimento e vou explicar para vocês como configurar o ambiente do Saros RS para que vocês possam realizar um experimento da minha dissertação de mestrado. O Saros RS é um plugin, existem duas partes, uma aplicação web e um plugin em Eclipse, que é o que vocês vão ter que utilizar para o experimento. É um plugin que é a customização de um outro plugin chamado Saros. E eu fiz uma customização, estou disponibilizando para vocês instalarem em uma versão ainda do Eclipse. A primeira coisa que a gente precisa fazer é baixar a versão certa do Eclipse, né? Para não ter nenhum problema, vamos utilizar a mesma versão que eu utilizei para desenvolver o plugin, que é a versão 3.62, né? Que não é a versão mais atual hoje, mas é uma das mais atuais. Então, para baixar, a gente vai no site eclipse.org, clica aqui em Downloads. E essa listagem aqui são várias versões de Eclipse, são várias distribuições de Eclipse, mas que não está na versão que eu preciso, que é a 3.62. Né? A gente precisa aqui em Older Versions e utilizar aqui a 3.62, né? Eclipse Helios. Bom, aqui chegou na listagem dos Eclipse disponíveis na versão 3.62. Vocês vão escolher o Eclipse Classic, né? Escolhe aqui sua plataforma, se é 32-bit, 64 e faz o download, ok? Bom, eu já fiz o download, não vou fazer de novo. E está aqui minha pasta, Eclipse 3.62. A primeira coisa que a gente precisa fazer é instalar o plugin, né? Eu disponibilizei para vocês um arquivo chamado sarosrs.zip, que ao descompactar vai aparecer para vocês uma pasta chamada plugins, né? Dentro dessa pasta de plugins tem esse jar, que vocês precisam copiar esse jar. Repare, não copiem a pasta plugins, copiem a pasta, é apenas o jar. Então Ctrl C, Ctrl V, copia aí e vai lá para a pasta onde você instalou Eclipse, que é esse, no meu caso essa aqui. Vamos lá, dentro da pasta Eclipse tem uma pasta plugins. Repare, dentro da Eclipse tem uma pasta plugins. É só vocês entrar nessa pasta plugins, copiarem, jogarem lá, copiei tudo errado, e pegar o jar que eu disponibilizei para vocês, que representa o plugin, e jogar aqui dentro. Ele está perguntando se vai substituir, porque no meu caso deixa eu fechar o Eclipse que está aberto. Eu já tenho um aí dentro, né? Mas vocês pegam aquele jar e colocam na pasta plugins, ok? Beleza, você já está com o plugin instalado. Vamos iniciar então o Eclipse. Bom, aí vocês escolhem um workspace qualquer de vocês. Eu vou botar um aqui apenas para poder iniciar em um workspace virgem. Isso faz diferença porque ele reconhece que você não tem nenhuma configuração feita ainda. Pronto, vai aparecer exatamente isso. Por isso que eu botei lá um workspace virgem. Essa tela é a tela padrão do Saros quando você entra pela primeira vez no Eclipse com o Saros instalado. Né? Ele vai guiar você para poder configurar alguns parâmetros do Saros, não do Saros RS ainda. Vamos lá. Eu vou passar next aqui até chegar, eu mesmo explico. Ok, aqui está a configuração do Saros. O Saros, para que você precise se conectar com o seu parceiro remoto, você precisa ter uma conta no servidor XMPP, né? Eu já criei para vocês que vão realizar o experimento as contas específicas para vocês. Então eu vou disponibilizar para vocês e vocês utilizam as informações que eu passei, né? Vou usar aqui uma informação minha, davi.nascimento@java.org. Reparem, eu tenho que colocar aqui no ID também o @servidor, né? No caso, @java. Vou botar minha senha. Tomara que eu ande certinho. Servidor java.org, ok? Ele vai me perguntar uma série de coisas, né? Quando eu clicar em Next, né? Você pode deixar todo o jeito que está e clicar em Finish. Repare que ele tem uma integração com o Skype. Não precisa, apesar de usar o Skype, não vamos usar essa integração. Vamos clicar em Finish. Ok, né?
Opa, esse aqui é um software meu para poder ampliar a tela. Por favor, esqueça. Vamos para a nossa Workbench. Ok. Já estamos prontos para usar os SARs? Não. Né? A gente configurou aqueles parâmetros dos SARs, mas tem os parâmetros dos SARs RS. O que a gente vai fazer agora? A gente clica aqui no SARs, Preference, e vem aqui a nossa tela de preferências. Aqui à esquerda tem uma série de opções e tem a opção SARs. A gente expande a opção SARs e clica em SARs RS. Então existem esses parâmetros aqui que a gente precisa preencher, né? E vou explicar para vocês como é que a gente preenche. Esse primeiro parâmetro aqui, eu não vou explicar o que significa ele, depois do experimento eu posso revelar, mas a gente vai colocar o valor 10.000. 1, 2, 4 zeros. 10.000. Certo? Ok. Nesse segundo parâmetro, vocês vão precisar preencher, mas vocês vão ter que utilizar um outro programa para poder fornecer o valor dele. O que significa isso? O SARs RS, o plugin do SARs RS, ele monitora alguns eventos durante a sessão de programação em par. E um desses eventos de interesse é saber quando o programador está falando ou não. E para o programa saber quando você está falando ou não, a gente precisa calibrar, vamos dizer assim, calibrar um parâmetro de identificação de voz, vamos dizer assim, né? E por isso que a gente precisa de outro programa, que foi um programa que eu fiz também, que eu disponibilizei para vocês, que está aqui no o regulador voice.zip. Se vocês compactarem, vai surgir uma pasta com o mesmo nome. Aí tem uma aplicação Java que vocês executam. Pronto, tem essa telinha bastante simples, né? Esse programa tem a função justamente de fazer isso, de gerar um parâmetro que a gente vai utilizar para configurar o SARs RS, né? Essa aplicação tem esses dois botões, mas a gente só vai usar o botão de baixo, né? Isso aqui eu utilizava na versão mais antiga do SARs RS. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Eu vou explicar, não aperta o botão ainda. Vocês vão apertar o botão, logo depois que vocês apertarem, vocês vão ficar falando continuamente uma frase qualquer, simulando como se estivesse falando, né? Então, até que a aplicação gere um parâmetro e vai aparecer aqui. Aí vocês podem parar de falar. O que ele vai fazer? Ele vai dar o parâmetro de calibragem para a sua voz. Então, vamos lá. Vou clicar. Fale continuamente durante a medição, medindo. Fale continuamente durante a medição, medindo. Fale continuamente durante a medição, medindo. Fale continuamente durante... Pronto, ele gerou um parâmetro, né? Esse parâmetro aqui, do jeito que está, eu vou copiar e voltar lá para o Eclipse e vou colar aqui, ok? Bom, esses dois parâmetros ele tem a ver com a definição de intervalos durante a sessão de programação em par. O que acontece? A sessão de programação em par é considerada assim bem exaustiva, né? Então é recomendado que você tenha alguns intervalos para descansar, uns 10 minutos, por exemplo, para acessar seu e-mail, tiver que fazer uma ligação e tal. Então aqui esses parâmetros a gente define exatamente isso, né? Eu vou colocar aqui em quanto tempo a aplicação vai avisar do intervalo, quando vai acontecer o intervalo, e o intervalo é de quantos minutos. Eu vou colocar 10 minutos. Então a cada 50 minutos trabalhados, a aplicação vai alertar um intervalo para 10 minutos, ok? Project Token é apenas uma informação necessária para que o plugin que a gente instalou agora se comunique com o servidor, porque existe uma aplicação web, existe um servidor em que esse plugin vai se comunicar e a gente precisa fornecer essa informação do token para a questão de autenticação e identificação do usuário, né? Então a gente vai colocar um token aqui, que no caso é token. Isso aqui é um experimento, ok? Esses três últimos parâmetros aqui a gente não vai utilizar não, né? Eu fiz um primeiro experimento e vi que é melhor fazer de outra forma. Esse parâmetro aqui é apenas uma integração com a ferramenta que grava o áudio de vocês, né? A gente não vai precisar configurar essa ferramenta, não vai utilizar. Se você tiver marcado, deixa desmarcada essa opção e use Record Pad, ok? Então, dá clique em OK. Temos o SARs RS